Olá, juntos outra vez. E nós vamos falar de talentos goianos, gente da sétima arte fazendo sucesso no cinema. Vou conversar neste episódio do Pode Tudo com o cineasta, escritor, documentarista Alberto Araújo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Bom, para minha satisfação, estou revendo, porque já assisti o filme, porque encontrei com ele, fui convidado e com muito prazer estive lá no festival Amor, a Morte e as Paixões, e aqui no estúdio está hoje comigo o Alberto Araújo. Muito obrigado por você ter aceito o meu convite e estar comigo aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. É um bom mineiro, né? É um bom mineiro, eu que agradeço a sua presença, né? Como se diz, uma audiência qualificadíssima no meu filme, né? E você não conseguiu ir na pré-estreia, mas você foi agora na exibição da mostra. Fui. E foi uma alegria te ver lá, e fiquei mais feliz ainda com esse convite, né? De estar aqui nesse podcast de Pode Tudo. Mas né, eu queria te ouvir, eu queria conversar com você. Eu acho que muita gente quer saber de você, porque você é um jovem mineiro que veio para Goiás, vai contar essa história já, mas fez cinema aqui. Primeiro você fez documentário, encontrei você quando era documentarista, fazia um programa semanal na TV Anhanguera, você fazia o Goiás Adentro, exato, né? Depois Cartão Postal, exato, então te conheço há décadas. De repente eu vejo você fazendo cinema. A sua vinda para Goiás, como é que foi? Bom, a minha vinda para Goiás foi um fruto do que qualquer um chamaria de acaso, né? Que, na verdade, não é acaso, né? A gente sabe disso. Eu não conhecia Goiânia, né? E, coincidentemente, eu morava em Patrocínio, que na época era uma cidade de mais ou menos 50, 60 mil habitantes. Eu estou falando do iniciozinho da década de 1990. E Patrocínio, geograficamente, ela fica a 450 quilômetros de BH e 450 quilômetros de Goiânia. Existia patrocinenses, gente da minha terra, empresários ligados à área de automóvel, revenda de automóvel, distribuição de bebida, até construção civil, gente graúda, vamos dizer assim, que tinha optado por Goiânia já lá desde a década de 60, 70, 80. Mas a minha geração, a maioria da geração dos estudantes patrocinenses, o foco era a capital mineira, Belo Horizonte. E então eu estava ali na divisa, né? E eu tinha estado em Belo Horizonte com 17, 18 anos, treinando, que eu fui jogador de futebol, eu era um goleiro. Olha só! Fiquei 6 meses no Cruzeiro. E lá no Cruzeiro, gente, eles descobriram que eu era míope. Né? Antes da Copa São Paulo, fui fazer os testes na Toca da Raposa, o oftalmologista virou para mim e falou: você joga no gol? Porque naquela época eu falo que eu sou goleiro, eles falam: não, você não tem altura. Início de 1980, o goleiro Valdir Pérez, o Félix, campeão do mundo na Copa de 70, era do meu tamanho, né? 1,75 m, 1,78 m que eu meço. E então a altura não era problema para aquela época, hoje sim. Mas aí ele falou: rapaz, você tem 3 graus e meio de miopia, como é que você pega a bola? Deve ser no reflexo, né? Mas era um Cruzeiro, um time, né? Ele falou: olha, e naquela época não existia lente, essa lente que hoje tem, né? E era só, lente de contato não existia, era só óculos. Ele falou: olha, lamento, mas se você quiser arriscar outra posição, tudo bem, mas no gol não posso te aprovar, porque você é meio ceguinho para jogar no gol. E aí o futebol brasileiro perdeu um goleiro, acabou ganhando um jornalista, um cineasta, enfim. Vai na linha só para desviar o foco do adversário. Mas a minha vinda para Goiânia foi, assim, respondendo mais diretamente a sua pergunta, foi um acaso mesmo, porque, assim, um amigo meu, Dr. Renato Cardoso, tinha um irmão chamado Paulo Cardoso que morava aqui. E esse irmão foi fazer uma cirurgia e não foi bem sucedido, veio a falecer. Ele devia ter ali seus 70 anos na época. E o irmão dele, muito abatido lá em Patrocínio, e era meu amigo, muito próximo, né? Eu sempre tive amizades muito próximas com pessoas mais velhas do que eu, assim, da geração dos meus pais. Na época eu tinha 28 anos e esse meu amigo, que perdeu o irmão aqui, devia ter uns 60 e poucos. Aí ele estava muito abatido, falou: Alberto, eu preciso ir no velório do meu irmão em Goiânia, aconteceu uma fatalidade e tal, eu não estou em condições de dirigir, você dirigiria para mim? Eu falei: claro, companheiro é companheiro, eu vou te levar lá com maior, né,
firme no taco e com o senhor nesse momento difícil. E eu não conhecia Goiânia. Então eu cheguei em Goiânia, foi uma dificuldade, né? Mesmo nos anos 90, isso era agosto de 1990. Nós chegamos ali por Itumbiara, então assim, aquela chegada ali, Aparecida, eu não conhecia nada, não existia GPS, né? Era placa e você parava para perguntar e tal. E não era duplicada aquela estrada. Não era duplicada, enfim. E o velório ainda era nas residências ainda, né? Eu lembro que a casa dele era pertinho da Praça do Cigano. Então eu vim perguntando, a gente só depois que chegou aqui, levou quase uma hora para conseguir achar o endereço e tal. E de lá, fomos no outro dia no cemitério Jardim das Palmeiras, aquele clima de velório e tal, mas a gente fica por ali. E esse amigo que perdeu o irmão tinha um outro amigo aqui, que era o seu Timóteo Ribeiro, que você conheceu, que era empresário da área de posto de gasolina. Mas um cara com alma de artista, ele tinha um posto de gasolina na Vila Nova que chamava Fernando Pessoa, em homenagem ao poeta português, né? Então, aí ele me apresentou ao seu Timóteo e a gente começou a conversar. Em meia hora de conversa ele falou, não, eu conheço Patrocínio. Patrocínio é uma cidade bacana, muito capital do café e tudo, mas assim, para sua área, lá é pequeno. Então, vem para cá, traz sua produtora para cá. E aí a gente mudou, eu trouxe a produtora para cá, fui morar na casa do seu Timóteo. Né? Ainda trouxe o Fábio Parreira, que é aquele apresentador que é meu conterrâneo, como se diz, de lambuja ainda, Fabinho. Meu conterrâneo, meu contemporâneo lá, eu sou um pouco mais velho que ele. E nós viemos para cá juntos. E aí a gente, vendo a programação, a gente ia dar continuidade na produtora aqui, documentários que eu já fazia, e até, se fosse preciso, filmar casamento, aniversário, que no início da década de 90 ainda era muito comum, aquelas câmeras VHS, a fita grande e tal, né? Eu vim para começar mesmo nessa área. Aí quando eu estava vendo a programação da TV Anguera, porque existe uma diferença da afiliada da Globo de Goiás com a Globo em Goiânia, em Minas, desculpa. Em Minas, em BH, é Globo. É Globo mesmo, emissora própria. Emissora própria. Aí, cada região, no Sul, Norte, Triângulo Mineiro, aí são afiliadas. Então, por exemplo, se eu tenho, agora na minha região, que é a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, se eu tivesse um programa ali, aquele programa ele aparecia só na região do Triângulo. Ele não aparecia em outras regiões, que seria a programação e outra. Aí um dia, lá na casa do Timóteo, eu vendo Frutos da Terra, né, do seu Hamilton, e um pioneiro nessa questão da produção terceirizada, né, e tal, com cara própria, né, aquela coisa bacana. Eu fiquei encantado, né, com Frutos da Terra e perguntei para o seu Timóteo, peraí, o que passa aqui em Goiânia passa mais aonde, né? No resto do estado, inclusive no Tocantins. Eu falei, nossa, mas isso é encantador, né? E aí eu bolei um programa, não, vamos pensar Goiás primeiro, né? Eu e o seu Timóteo viajando, trocando ideia ali, eu falei, vamos fazer um programa de mostrar o interior goiano, que eu sempre tive vontade de fazer isso lá em Minas. Aí ele falou, vamos. Aí trocando ideia, acho que Goiás Adentro foi o nome até que ele sugeriu, a gente fez um programa piloto em Goiás, contando a história de Cora Coralina, que era, né, tem essa ligação comigo por causa do gosto pela poesia e também com o seu Timóteo, mas Cora já tinha falecido. E nós fizemos um programa piloto em Goiás Velho. E aí é o seguinte, todo mundo, não, mostra lá na TV Goiás e tal, né, nas outras TVs e tal. Eu falei, não, vamos começar de cima, vamos mostrar para afiliado da Globo. Modéstia pouco é bobagem. Aí eu sempre guardei comigo aquela filosofia assim, você atira na lua, né? Se não der, acerta a montanha, mas primeiro mira a lua. Aí nós fomos, o programa pronto, eu liguei para o Álvaro Pereira, que é de uma geração um pouquinho mais velha que a minha, né? O Álvaro hoje repórter da Globo, repórter político. Ele era o Alexandre Garcia da época, você lembra? Ali dos anos, início dos anos 70, 80 e até 90. Cobrir alguns eventos de Brasília, políticos brasileiros, sim, aqui ou a gente lá. E internacional, ele acompanhava o presidente naquelas viagens internacionais. Tá? Um repórter político muito centrado, né? Muito sério, né? E o Álvaro é de Coromandel, minha terra natal. Quer dizer, eu cresci em Patrocínio, que é ali vizinha de Coromandel, mas eu nasci na zona rural de Coromandel. E eu conheci o Álvaro, ele já me conhecia o meu trabalho, e eu liguei para ele e perguntei se ele não mandasse uma passagem para ele em Brasília, se ele não roubaria um tempinho e viria aqui mostrar para a organização Jamicâmara aquela ideia do Goiás Adentro. Ele achou assim
né? Ele já me conhecia, achou assim, que o salto era meio alto, meio grande, né? O passo estava sendo meio grande, e aí ele falou, não, mas eu confio no seu trabalho. Aí ele veio, aí que tem importância. Um dia desse, ele tem um podcast lá em Minas, que chama Minas Pode Mais, e eu estava relembrando ele disso, ele falou que nem lembrava disso. Ele chegou, assistiu o piloto e falou, Alberto, a ideia é boa, o trabalho está muito bem feito, mas tem uma coisa errada aí. O seu texto está muito literário, você é muito poeta e está floreando demais o texto. O jornalismo é uma coisa mais direta. Você pode pôr ali uma florzinha aqui, um perfumezinho ali, né? Mas você está muito rebuscando, está querendo mostrar muito o seu lado escritor. Esquece o escritor e concentra agora, para apresentar esse projeto, você precisa ser um jornalista. O jornalista, ele narra fatos, ele narra o que ele está vendo, ele não fica né, floreando muito. Aí, você dá conta de consertar isso? Eu falei, claro. Ele falou, então, semana que vem eu volto. E ele tinha uma boa relação com a equipe da organização Jaime Câmara, porque ele tinha sido jornalista do jornal impresso da organização Jaime Câmara, Jornal de Brasília. Então, ele tinha ali, aí ele ligou para o Júnior organizou lá com o João Braz, com a turma e tal, e eles assistiram o programa, e a princípio não aprovaram, assim, e tal. Mas aí entrou a Fátima Roriz, que sempre foi muito visionária. Na época ela era diretora de produção da TV, e ela trocou ideia ela me falou isso, que mostrou para o Júnior Câmara, que naquela época, quando eu cheguei aqui em 90, mais ou menos um ano, o seu Jaime Câmara tinha falecido. Já eu não cheguei a vê-lo, né, conhecê-lo. E aí a Fátima deu um toque no seu Júnior, falou, Júnior, você sabe que o que esse rapaz, vindo de Minas, está propondo fazer, de mostrar cada semana uma cidade do interior? Você sabe que esse é o sonho do seu pai? É o grande objetivo do que seu pai teve, né, os anos todos. Ou seja, se você pensar o que é a organização Jaime Câmara, de uma certa forma, ela surgiu com esse propósito de integrar Goiás, a integração dos municípios. E na época é bom lembrar que a única filial que tinha era de Anápolis. Você não tinha em Jataí, não tinha Catalão, não tinha Lusiânia, não tinha... Então, assim, eu costumava dizer assim, uma trombada de bicicleta na Avenida Portugal era notícia e a Super Safra de Jataí não era. Porque tinha as televisões que ficaram para o Tocantins. Exato, né? Aí e Araguaína. Exato, mas aqui em Goiás era só Anápolis e Goiânia. Então, não tinha uma equipe de jornalismo no sul, no sudeste, no norte e tal, não tinha. E o Goiás Adentro, de uma certa forma, era uma produção independente, e a gente percorria Goiás, começou com 3 minutos, estreou em Tumbiara, né? Com 3 minutos, depois eles foram vendo que ia dando certo e tal, começou a dar certo, e a gente quer dizer, e foi conquistando espaço até chegar em 15 minutos e virou um programa, né? Virou um programa, era um programetezinho, virou um programa, entrou na grade com chamadas e tudo, e ficou no ar mais ou menos uns 7 anos. Aí quando a gente cumpriu esse roteiro de Goiás todo, a gente mudou o nome para Cartão Postal, mais voltado para o turismo. E ficou mais 2 anos. Você, agora há pouco, falou que você tem esse lado lírico, né? Isso, com a observação do Álvaro, olha, deixa de ser um pouco menos, escritor. Né? Mas você é escritor. Eu tenho uma edição que você lançou com imagens de Portugal e poesias suas de locais fantásticos de Portugal. Inclusive tem, né? Foi com a... Assim, eu tenho uma ligação muito forte com Portugal, em razão dessa parceria com o Timóteo Ribeiro, que era fã de Fernando Pessoa, ao ponto de colocar o nome num posto de gasolina, e as pessoas não entendiam bem. O senhor chama Fernando Pessoa. Será que é o filho dele que chama Fernando Pessoa? Não, é homenagem ao poeta português. Então, eu fiquei com uma ligação muito forte com Portugal, e ia muito lá com o Timóteo e tal, e depois entrou na minha vida uma outra pessoa muito importante, dessa geração dos meus pais, que é o embaixador Lauro Moreira, que eu conheci em Marrocos, acompanhando Maria Eugênia, Luiz Chafim e outros músicos maravilhosos, num projeto chamado Solo Brasil, que o embaixador Lauro Moreira tinha criado, e esse era um resumo, assim, 100 anos da música popular brasileira, e era bancado pelo Itamaraty, e eles viajavam o mundo mostrando a música brasileira, né, comandado pelo Chafim e a Maria Eugênia. E o embaixador era meio que, sabe, ele falava na língua daquele país, né, que ele falava uns 4, 5 ele idiomas. Ele é daqui, de Itaberaí. E ele conduzia aquele espetáculo, e foram anos e anos, acho que 20 anos, mundo afora, e
eles já tinham uma estrada longa com o Solo Brasil, quando me chamaram para acompanhar essa turma em Marrocos. E eu conheci o embaixador Lauro Moreira. E logo depois, quando ele saiu de Marrocos, ele assumiu a presidência da CPLP, né, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Portugal, com sede em Lisboa. E aí, aquele livro que você tem, nós fomos, o embaixador, ele participa do Vazio Coração, a gente chama ele de embaixador, né, porque ele já foi ator também, e nós fomos, eu fui para Portugal, sozinho, só eu e meu celular, né, isso tem uns 2, 3 anos, e rodei um média-metragem chamado Volta à Casa Paterna. Ia rodando e tirando foto e fazendo, e paralelo ao filme que está no YouTube, né? A pessoa pode digitar lá, Volta à Casa Paterna, tem o trailer e tem o filme completo. 40 minutos de uma espécie de um road movie, né? O embaixador fazendo o papel do brasileiro que chega em Portugal e se identifica com essa ligação que nós temos, né, da pátria-mãe, né, a mesma culinária, a arquitetura parecida, enfim. Então é um filme muito poético e que rendeu aquele livro que você tem. Pois é, o filme, eu ia perguntar, mas não é, o caminho natural para quem faz documentário não é o cinema. É jornalismo, né? Documentário é jornalismo. Isso que você fazia, ele tinha um olhar mais florido, mas era jornalismo. Exato, você estava mostrando locais, não era nada fictício. Por mais que você mostrasse os locais bonitos, as pessoas interessantes, você estava fazendo o registro do dia a dia, né? Agora das atrações turísticas e tudo. Você virou cineasta, você foi para o cinema. Eu assisti o primeiro Vazio Coração e você tem astros no seu filme que é o Otton Bastos, um grande ator. O Vazio Coração, é engraçado isso que as pessoas... É o primeiro. Vazio Coração... É incrível como as lembranças marcam a gente. A senhora só estraga a surpresa, avô. É claro que eu vou aí dar um beijo no senhor, na avó. Essa que não queria agarrar meu neto, olha o homem aí. O sorriso da criança passa, no riacho breve da infância passa. A juventude passa feito ventania, levando as flores do jardim da fantasia. Ai, eu não vejo a hora de chegar, viu, filho? Dona Carolina, desliga o telefone. O que foi, comandante? Você ainda não percebeu que esses fantasmas só começaram a surgir depois que você se desviou do caminho? Esse encontro aqui parece ter sido um erro. Por que, Hugo? O que aconteceu? Táxi! Táxi! Resolveu me punir mais uma vez, pai? Eu detesto mentira. Que burrice a minha! Tô tentando resgatar uma coisa que já morreu! Ué, mas não tava tudo combinado? Você conhece meu pai. Ou melhor, você não conhece o meu pai. Aliás, nem eu o reconheço mais. De repente, o amor cruzou o teu caminho, como um lindo beija-flor, descobrindo um novo ninho. De repente, o mundo se refez ao meu redor. Num instante, num segundo, não havia mais dor. E você teve lá, eu lembro muito bem que foi no Lumière do Bougainville, em 2013, né? Nós alugamos lá 3 salas e foi preciso pegar uma 4ª sala porque tinha mais de 1000 pessoas. E o filme... o Vazio Coração, que até ficou nós estamos renovando o contrato com a Amazon Prime, ele estava na Amazon Prime até pouco tempo, agora saiu para renovar o contrato, mas o Vazio Coração, lançado em 2013, ele tinha Murilo Rosa, Otton Bastos, Lima Duarte, Beth Mendes, Oscar Magrini e Larissa Maciel, aquela atriz que fez Maísa. Então, assim, era um elenco para um diretor principiante, assim, um super elenco. Né? Então, assim, não só principiante, né? Mas assim, mas é um super elenco. E que foi um filme e que aborda a história que tem muito a ver com a gente. A história do Murilo Rosa, ele faz um cantor, né, de sucesso, mas que está em conflito com o pai. E hoje, só 12, 13 anos depois, que eu consegui rodar o Voo do Anjo também com o Otton Bastos, que eu admiro muito e sempre faço questão de tê-lo como protagonista. É o maior ator do cinema vivo, né, no Brasil. Nós temos o Lima Duarte, que é o maior ator
ele faz cinema, mas ele é considerado o maior ator da TV, assim como Fernando Montenegro também, que é do cinema, mas é considerado o maior ator da TV, do teatro, enfim. O Lima é o maior ator da TV. E o Otto é o maior ator de cinema vivo no país, sem dúvida, é ele, né? E faz teatro também, está com uma peça Eu Não Me Entrego Não, que é baseada numa fala dele lá do filme que ele faz o Corisco, né? Deus e o Diabo, na Terra do Sol, e ele com 91 anos em plena atividade. Então eu tive a sorte de ter o Otton Basso nos meus 2 filmes, mas entre um filme e outro foram aí 12 anos. Você vê o tanto que a sétima arte é complicada. Quando eu conversei com ele no lançamento do Vazio Coração, lá no Lumière, eu cheguei a conversar, falei, eu te admiro, né? Aquele negócio de fã. Eu falei, eu lembro de você, Otton, quando numa peça que eu assisti em Barretos, na minha terra natal, quando eu trabalhava em rádio, jornal lá. Falei, foi uma peça, pensei que ele nem lembrasse mais da peça, eu contei um pouco do enredo. Falei, uma peça que é uma metalinguagem, é você dentro do teatro fazendo uma peça, um grito parado no ar. Falei, isso daí, olha, é do Guarnieri. Ele lembrou, pensei, depois de tantas peças, ele pudesse ter esquecido, né? Não, mas ele tem uma memória fantástica e é um ser humano extraordinário, assim, uma pessoa para você lidar e apaixonado, sabe, e é um cara assim que, né, porque essa geração mais nova, né, e com tudo à mão, né, as redes sociais e tudo, então assim, a pessoa às vezes fica tomada pela fama, né? O Otton não, o Otton é um homem puro, né? Ele é um cara simples, você encontra com ele na rua, assim, no Rio de Janeiro, as pessoas nem acreditam, né? E que é ele, porque é de uma simplicidade, pega o táxi dele e vai para o restaurante, vai para o bar e tal, mais para os cafés e tal, que ele quase não bebe. É de uma simplicidade incrível. Tem 3 aspectos da sua vida de cineasta que eu quero abordar em três etapas. Primeiro, como é que você consegue? Primeiro, cineasta que tem que mudar a linguagem, né? Outra linguagem. Como é que você conseguiu, primeiramente, arrebanhar esse elenco para o seu primeiro filme? Aí entra uma pessoa fundamental. Você teve com ela lá na exibição agora na mostra, que chama-se Débora Torres. A Débora Torres, é engraçado, eu conheci a Débora Torres em 2002, nós estávamos participando da campanha do Maguito Vilela, ali no Zé Mário, na UMB, na antiga UMB. Ela fazendo o papel de uma senhora que ela chamava, um personagem chamado Jandira, que passava roupa e ficava, né, falando das virtudes do Maguito e dos defeitos do adversário, que no caso na época era o Marconi. Ela fazia um personagem cômico e eu era o redator. Nós ficamos conhecendo ali e ali eu descobri a paixão que ela tinha por cinema. E ela descobriu também a paixão minha por cinema mais engavetada, porque até então, naquela época, eu ainda estava com o programa Cartão Postal, que já tinha saído da TV Anguera e estava na Rede TV de São Paulo. Mas eu não tinha mudado aqui, eu continuava aqui produzindo o programa, mandava para São Paulo. Aí, nós começamos a conversar e tentar colocar em prática esse sonho de fazer cinema. Ela já tinha feito um curta-metragem chamado Ataú, com W, né? Que é com U, que é uma crônica do Miguel Jorge. Então ela já tinha ganho entrado num concurso dessas coisas de incentivo a cinema e tal, e ela ganhou e isso estou falando de quase 30 anos atrás. E ela fez um filme muito interessante com Mauri de Castro, Carla Braga e tal, que se passava sobre a vida de um índio, se passava na André Pimenta, sabe? Aquela turma das antigas, né? E até hoje, por coincidência, hoje eu vi uma cópia do filme, todo mundo lá com cara de menino. Então ela tinha essa experiência de ter feito um média-metragem e tinha experiência de ter trabalhado muitos anos com grandes atores no Rio e São Paulo. Para você ter uma ideia, uma pessoa que você pode trazer aqui também, que ela vai ter histórias maravilhosas para contar, que ela foi, por exemplo, produtora de teatro do Paulo Goulart, do Fagundes, né? Depois ela foi produtora do Amaury Júnior no programa Flash, do Amaury. Então, assim, ela chegou a fazer uma novela no SBT, que ela contracenava com Otton Bastos e tal, e ela foi a criadora e ficou muitos anos à frente do Fest Cine Goiânia, na época do Iris Rezende na prefeitura, né, do Kleber Adorno e tal. Então, muito amiga do Rubens Evaldo Filho, né, e por causa dessa questão do teatro e tudo. Então, a Débora, ela, assim, eu costumo dizer que eu abro o chão e jogo a sementinha lá dentro,
dentro, e ela vem e rega até dar flor e frutos, porque assim, o relacionamento, nesse caso, com os atores, essa abertura lá em São Paulo, no Rio, com a equipe técnica, com todo mundo, com California Filmes, né, com distribuidora, que é uma outra. Às vezes você faz um grande filme, um bom filme, com um super elenco, como eu fiz o primeiro, e ele fica engavetado 2 anos. Né? Você precisa de relacionamento com as distribuidoras para distribuir seu filme e tal. Então, tudo isso é ela que cava. Então, esse mérito é dela. Então, quando você fala assim, como é que você consegue esse grande elenco? Primeiro, é importante falar que o roteiro tem que ter valor. Porque um Lima Duarte, um Otton Bastos, um Murilo Rosa, um Emílio Orciolo Neto, ele não vem para fazer cinema por dinheiro. Eles ganham dinheiro na televisão, e principalmente com comercial, essa coisa toda. Porque o cachê de cinema ele é bem mais baixo do que o restante. Então o cara fala, eu vou fazer esse filme para faturar 30, 40 mil reais. Não é, sabe? O cara ele não põe a cara dele num papel que não se identifica. Então, existe mérito no roteiro? Claro, existe mérito no roteiro. Mas quem apresenta esses roteiros para esses grandes nomes e os convencem de vir para fazer um filme com um diretor desconhecido, no caso eu, na década, há 13 anos, é Débora Torres, o mérito é todo dela. Eu tive aqui, com muito prazer, eu recebi aqui o Lisandro, né, que é o curador da Mostra Amor. Um professor, né? O professor Lisandro, né? O Lisandro é uma referência de cinema, né, que a gente tem, né? Ele esteve aqui e comentou a respeito da distribuição. Ele atribui um dos fatores que fez com que Ainda Estou Aqui seja um filme de projeção internacional, porque está com a divulgação da Sony, né? Que foi produzido pela Sony, então tem aquele lobby que é preciso fazer. Claro, né? Porque, então eu vou dar exemplo assim, para você ter uma ideia, aquela ingenuidade de principiante, né? Eu escrevi uma história bacana que você assistiu, do Vazio Coração. A Débora convenceu, né, grandes atores. Até na época ela tinha essa importância, né, dos atores da Globo, aquela coisa toda, grandes nomes de novela e tudo, a fazerem um filme. Nós rodamos o filme, foi rodado em Araxá, ali naquela região, na minha região ali de Araxá, Patrocínio, Uberlândia e tal, e terminamos o filme. Cara, eu achava assim, que não teria problema nenhum, uma boa história, uma história atual, falava de um cantor de sucesso, todo mundo se entregou, assim, você assistiu o filme, você viu. Elenco. Quando você assistiu o filme no Lumière, ele estava há 2 anos engavetado. Então, assim, Globo Filmes, que até entrou como apoiadora e tal, mas se a gente não conseguia arrumar uma distribuidora. Então, é mais ou menos como aquelas gravadoras antigas que mandavam no mercado fonográfico do país. Quer dizer, você poderia ser um baita de um cantor, não é igual hoje. O cara canta, põe na internet e tal. Né? As gravadoras perderam a importância, mas a distribuidora de cinema, não. Elas têm lá os convênios com as salas de cinema, tem todo um processo e tal. Então, quando o Lisandro diz que um dos segredos, além do grande filme, do grande elenco, né, e da grande história baseada em fatos reais do livro do Marcelo Rubens Paiva, então assim tudo soma, mas ali o Walter Salles tinha um grande filme na mão, mas se ele não tivesse uma distribuidora internacional para fazer não é que é o lobby, é para fazer a política que é feita na indústria cinematográfica, quer dizer, não conseguiria essa abertura que ele conseguiu no mundo. E independente, o Oscar está vindo aí o final de semana, e eu costumo dizer que, assim, eu acho que Ainda Estou Aqui, ele é um filme que já ganhou tudo que podia ganhar. O Oscar seria só uma cereja, né? Porque aí é questão de indústria e tem uma competição muito maior. Eu acho que o espaço que ele ganhou até aqui, a visibilidade, trazer o público brasileiro para o cinema de novo, numa época em que o país é dividido em 2 frentes, né? Está muito dividido entre esquerda e direita, e ele vem com um tema delicado como essa questão da ditadura e tal. Eu acho que já é um filme absolutamente vitorioso, independente do Oscar. Nunca um filme brasileiro foi indicado em 3 categorias. Exato, nunca, né? Primeira vez. Bom, esse aspecto de você conseguir elenco grande, você contou como conseguiu. Como conseguir patrocínio? A gente viu nesse filme agora, o Voo do Anjo, uma porção de clientes, apoiadores, né? Patrocinadores, apoio. Eu achei legal. Além do apoio da lei... Da lei Paulo Gustavo, Paulo Gustavo. Né?
Mas você teve uma porção de patrocínio. Não sei que tamanho de cada um, né? Mas eu vou falar vou falar um pouco da minha paixão por cinema, e tanto minha quanto da Débora, mas voltando um pouco no Vazio Coração. O Vazio Coração que você assistiu, ele teve... porque tem uma situação seguinte: o Vazio Coração ele foi rodado num período em que o meu sócio na produtora era o Jorcelino Braga, naquele período secretário da Fazenda, do governo do Alcides. Então, quando estava tudo pronto para rodar o Vazio Coração, o Braga vai e assume um cargo político de uma importância. Então, ele, como um cara de muito bom senso, ele me chamou e falou: sócio, ou você espera, ou não podemos rodar esse filme em Goiás. Imagina você batendo na porta das indústrias goianas, pedindo apoio para o seu filme e sabendo que seu sócio é secretário da Fazenda. Vai pegar muito mal. Então, eu concordei com ele. Então, aí eu falei: então eu vou tentar fazer o filme fora daqui. Ele falou: ok, aí não tem problema nenhum. E aí nós procuramos apoio em Minas Gerais e eu consegui, né, com o ex-prefeito na época, o doutor Jová, que é o prefeito de Araxá, entendeu que o filme iria divulgar, faria um papel de divulgação muito grande para Araxá, para o turismo de Araxá, para o Grande Hotel e tal. Aí nós tivemos o apoio do Grande Hotel. Foram R$800 mil da prefeitura de Araxá na época, né, que hoje daria aí, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões. Tivemos o apoio total da direção do Grande Hotel, do Grupo Tauá, né, porque 60, entre equipe técnica e atores, eram 62 profissionais, ficaram 45 dias hospedados no Hotel 5 Estrelas, café da manhã, almoço, jantar, né, isso é uma fortuna. Teve a empresa de ônibus União, só um minuto, que é da cidade de Patrocínio, que é do mesmo grupo da Gol, né? E os Constantinos, que são conhecidos, deixaram 2 ônibus novos para dar esse suporte, e além de outros apoios que tivemos. Mas é o seguinte, nós achamos que com esse apoio, com esses 800 mil, a gente faria o filme. Na verdade, o filme, depois eu coloquei 750 mil e o Braga colocou 750 mil. Então, vocês, assim, pessoal. Então, assim, era até uma grana que eu tinha separada, tinha um sonho de comprar um apartamento no Rio. Aí eu falei: quando eu vou para o Rio, eu vou para o hotel, né? Vou realizar meu sonho. Perdão. Sonho. Então um sonho caro, né? Aí as pessoas: você pegou esse dinheiro de volta? Não peguei, porque foi só a realização de um sonho mesmo, porque na verdade o tipo de filme que eu escrevo não é filme para lotar cinema, não é, porque no Brasil é o seguinte: sucesso mesmo você faz ou na linha Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, né, do Hassum, né, desses comediantes que pega a galera mais nova e realmente é a galera que mais frequenta cinema hoje em dia, e você ganha dinheiro com esse tipo de filme. Ou com filme tipo Tropa de Elite, ou Cidade de Deus e tal, que aí você vai para um campo mais da violência, do confronto, da questões sociais de favela e tudo mais, e muito tiro, muita bomba e muita morte. Essas são as 2 fórmulas para você fazer sucesso de bilheteria no Brasil, que coincidentemente não tem nada a ver comigo em nenhuma delas. Né? Eu não tenho a veia cômica para escrever tipo Minha Mãe é uma Peça 2, para investir nisso, e nem tenho o conhecimento e nem a vivência desse universo da violência e tal. Esse universo um pouco mais violento, é engraçado que nós temos, eu gosto muito de citar, que é o Eric Hasse, que ele era editor na Macro, na época das campanhas e tal, e virou um grande cineasta, é considerado o Tarantino brasileiro. O último filme dele, que fala do Oeste aqui, quer dizer, que se passa em Goiás, me fugiu o nome agora, eu vou lembrar. Oeste Outra Vez. Oeste Outra Vez, muito bem. Foi premiado em Gramado, foi o filme premiado em Gramado o festival passado. Então, assim, o Eric tem essa veia, sabe, da violência, da violência, meio, não é que é a violência gratuita, mostrar mais os conflitos, tipo Tarantino, tipo Isso Oeste Outra Vez, se passa na Chapada, onde os homens são abandonados pelas mulheres, depois resolvem vingar e tal, e contratam um matador profissional e tal. Então, assim, o Eric tem essa veia. E uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, aconselhado assim, lendo livros de cineastas, é o seguinte: não caia na bobagem de escrever, né? No meu caso é o cinema autoral, né? O cinema autoral é aquele que o cara escreve, como no meu caso, eu penso a história, transformo ela em roteiro, dirijo, vou para a finalização ajudar e tudo mais. Então, não é um cinema assim, convidar o Alberto para dirigir um filme
do livro do Miguel Jorge, por exemplo, né? Não seria um cinema autoral. Então, o cinema autoral, eu penso tudo. E aí o que acontece? Na verdade, o que eu aprendi muito cedo é assim, não se meta a fazer cinema, a contar história que você não domina, que não tem a ver com o seu eu. Sabe? Tipo assim, Alberto, por que você não vai para o Rio e enturma lá com aquele pessoal e vai para as favelas fazer um filme violento porque isso aqui dá dinheiro? Não é a minha realidade, entendeu? Isso você não pega do dia para a noite. Isso não é. Então, assim, eu não faço cinema para ganhar dinheiro, eu faço cinema para realização pessoal, né? Eu costumo dizer que ganhar dinheiro eu ganho com marketing político, com outras coisas, né? Uma coisa que eu até comentei, cheguei a comentar com você, não sei se foi por mensagem ou pessoalmente, assim, você é um bom diretor de atores. Assim, eu acho que o roteiro ajuda bem, mas eu vou voltar um pouquinho, que às vezes eu me perco e até peço desculpas, porque você falou dessa questão dos apoiadores, né? Então, o filme O Voo do Anjo, diferente, eu fui lá atrás, falei do Vazio Coração, e o Vazio Coração teve que botar a mão no bolso. O Voo do Anjo, depois de anos tentando, né? Desde quando eu conheci a Débora, a gente tenta conseguir algum recurso nessas leis de incentivo, da Ancine e tal. Fundo Setorial, da Ancine, entre outras que vão surgindo e tal. E a gente nunca conseguiu. Sempre assim, o nosso roteiro, o nosso projeto ficava entre os 10, mas não ficava nunca entre os 5. E na Lei Paulo Gustavo agora, tinha R$1 milhão via prefeitura, era assim, a Lei Paulo Gustavo é federal, né, governo federal, ministério, e aí da cultura e libera as verbas, uma coisa que foi feita de uns anos para cá, que era muito importante, porque antes assim não tinha essa questão do regionalismo. Então, quando você mandava um projeto para concorrer em Brasília, no governo federal, você estava concorrendo com os grandes do Rio e São Paulo de igual para igual. Agora não, existem algumas cotas. Então, assim, tantos milhões para o Centro-Oeste, tantos milhões para o Sudeste, tantos milhões para o Nordeste, tantos milhões para o... Né? Mas tem que ser uma visão Sul, local. Não precisa ser exatamente uma visão local. Assim, eles respeitam, assim, eles dividem regionalmente a verba. Porque antes ficava só entre Rio e São Paulo, independente do assunto que o filme fosse abordar. Aí, às vezes, Pernambuco, que estava fazendo uma escola bacana, tem feito uma escola bacana de uns anos para cá, ganhava alguma coisa com algum filme diferente e tal. Mas, assim, aí depois que dividiu essa pizza, né? Vamos supor, 100 milhões para o cinema brasileiro esse ano, vai... 20 para o Centro-Oeste, 20 para o Sudeste, 20 para o Sul, 20 para o Nordeste, né? E então aí ficou mais fácil. Você concorre regionalmente. Você concorre regionalmente. E aí a gente entrou nessa Lei Paulo Gustavo, que via a Prefeitura de Goiânia, lá do secretário Zander na época, tinha 2 milhões para longa-metragem, 1 milhão para cada um. Né? A gente entrou... E nós fomos agraciados, né, entre os 2 escolhidos. E aí, quer dizer, soma-se o currículo, a história, enfim, o roteiro, tem um monte de regra. E foi até um pouco complicado, porque, assim, existem regras também, cotas, que ajudam o cineasta, por exemplo, o cineasta negro, o cineasta trans, o cineasta assim, considerado de classe média baixa. Então, tudo assim, isso? Tem. Essas classificações todas? Tem essas classificações e a pessoa já entra alguns pontos a mais para que as pessoas tenham mais oportunidade. Então, de uma certa forma, criou-se um impasse, assim, porque quando eu ganhei, as pessoas diziam, assim, as pessoas, não sei porquê, e eu não sou, elas, de uma certa forma, me veem meio como burguês. Então, assim, como é que um cara do setor oeste, né, branco, hétero, ganha... Até isso você teve que aguentar. Então, eu falei, ó, se for preciso, eu vou para Avenida Anhanguera rodar uma bolsinha e tal. Mas com todo respeito, é brincadeira, mas assim, enfim, ganhamos pelo roteiro, pelo projeto e deu tudo certo, conseguimos entregar o filme no tempo exigido pela lei, cumprir todos, sabe? Porque assim, libera R$1 milhão para sua conta, mas você tem que prestar conta assim, de uma folha de papel.
nota fiscal de tudo. E aí entra o trabalho, que é a parte que a Débora cuida, né? Que é cuidar dessa parte financeira. O dinheiro caiu lá na minha conta, mas eu não posso, assim, por exemplo, vamos jantar ali, pagar um jantar aqui para o Emílio, mas o Otto e tal, e simplesmente passar o cartão que tem aquela conta. Não, é tudo muito, sabe, tem que ter nota fiscal de tudo, seja de uma água mineral, seja de um cafezinho, seja de um quadro que você compra para botar na parede na hora ali na hora da decoração ali do apartamento, qualquer coisa. Mas 1 milhão não deu para fazer o filme. Não, aí 1 milhão não deu, aí que entra essa questão. 1 milhão não dá para fazer um filme do tamanho do Voo do Anjo, com esses atores e tal. Oi, padre. Boa noite, tudo bem? Nós não vamos conseguir jantar com o senhor hoje, tá? Calma, eu já resolvi isso daí, tá? Liguei no restaurante, pedi a sua picanha especial, fica tranquilo, abre um vinho. Boa noite. Boa noite. Por favor, pode botar a comida em cima da mesa? Rapaz, onde é que você está? Arthur, o que aconteceu? Não, fala direito. Cadê a Aurora? Onde vocês estão? A depressão que eu entrei foi muito forte mesmo. Mas e esse vazio no meu peito? Esse desnorteamento, esse cinza ao meu redor, esse peso na minha alma, Sam? De repente, os conselhos acabam. E o que é que você deve fazer? A vida continua. Eu preciso enfrentar. Arthur? Arthur? O senhor é um baita cara, um grande amigo, professor de física e, olha, professor da minha vida. Para com essa rasgação de seda aí que eu já tô quase chorando. Não posso e não vou desistir. Preciso e vou ficar aqui. Antes do meu anjo voar por aí, me mostrou a leveza de existir. Antes do meu anjo voar por aí, me mostrou a beleza de existir. Aí que entrou a participação muito importante e fundamental de um empresário chamado Sebastião Ferro, que é o Dr. Sebastião Ferro, que era foi fundador e dono do Hospital Jardim América e do Plano de Saúde América, né, por muitos anos, e depois vendeu para um grupo de fora e uns 10, 12 anos para cá, acho que até 15 anos, ele começou um projeto lá em Paraúna, que é a terra natal dele, onde o desafio de cultivar uva no Cerrado. E começou com aquela história de uva, de vinho, produzir suco de uva e vinho de mesa, que é esse vinho comercial, vinho docinho e tal. Mas depois ele, como um grande sonhador e realizador e com uma visão de mundo fantástica, começou a rodar o mundo e conseguiu trazer mudas das melhores uvas do mundo, tipo Touriga Nacional, Castelão, entre outras, e hoje ele produz vinho premiado internacionalmente em pleno Cerrado, que é ali na região de Paraúna. A vinícola dele é Serra das Galés. Serra das Galés, que é homenagem àquela parte turística ali, daquelas pedras. Um vinho chama Muralha, que é uma muralha, né, que tem lá famosa, muralha de pedra. O outro chama Cálice de Pedra, que é homenagem à pedra e tal. E assim por diante. Então, o Dr. Sebastião, ele é um empresário, um homem realizador, mas de uma sensibilidade muito grande. E quando eu apresentei o projeto para ele, como eu apresentei para muitos empresários, né, ele não só comprou uma cota do filme para contribuir, para, né, anexar esse R$1 milhão, como ele indicou o laboratório da filha dele, que a filha dele é sócia, que é o Laboratório de Saúde, que também comprou 2 cotas. Então, você vê que tem ali o merchandising da vinícola e tal, do vinho, a atriz, a Dani Marques, que é uma atriz goiana maravilhosa lá, ela faz, na história, ela faz uma biomédica que trabalha no laboratório de saúde. Então, eu misturei ali uma ficção com realidade para vender a marca, né? E assim que funciona o merchandising dentro do cinema. E foi com esse aporte ali, com esse complemento do Dr. Sebastião e da Gisner, que é sócia da Maria Ordália
no Laboratório de Saúde, que a gente conseguiu. E aí, aí entrou apoio assim, de muita gente. Por exemplo, como é que você grava num hospital? Você vai montar um estúdio, é muito complicado. Aí, né, o Hospital do Coração, com apoio, o Dr. Paulo César Veiga Jardim, um dos diretores, lá abriu as portas. Né? E gravar no hospital é muito complicado, porque você tem a prioridade é a saúde do paciente. Então, você está gravando no corredor, vem uma maca com o paciente indo para um UTI, para tudo, né? Não é a maca que para, a filmagem é que para, né? A gravação é que para. Então, assim, a gente... E tudo muito caladinho, muito na surdina, né? Porque você não pode perturbar o ambiente e tal. Então, teve apoio do Hospital do Coração, apoio do Hotel Castros, restaurante do Hotel Castros também, apoio do Piquiras. Você vê que tem lá o merchandising do Piquiras, né, o empório do Piquiras, lá que aparece no filme, é o do Flamboyant. Teve, por exemplo, e um apoio importantíssimo do meu amigo Malco Merzian e do filho dele, Marcelo Merzian, Marcello, que são donos da incorporadora Merzian. E eu precisava, a história se passa, como você viu lá, ela se passa 80% dentro de uma cobertura. Sim. Aquela cobertura é do rapaz que faz o papel do filho do Otto. E ele é né, na história, ela é do personagem que faz que o Gustavo Duque faz. Então, ele é um cirurgião plástico, muito bem sucedido. E, então, um cirurgião plástico bem sucedido, pelas pesquisas que eu fiz, tem que ter uma senhora cobertura e um baita carro na garagem. Então, aí entrou, por exemplo, quando eu procurei o Malco, eu estou atrás de uma cobertura e tal. Então, eu fiquei 1 ano preparando para fazer esse filme. E, às vezes, quando eu conhecia, alguém tem uma cobertura linda, eu chegava para ele, se você, né, ficasse sabendo que você tivesse uma cobertura lá, maravilhosa, 300 metros, 400 metros e tal, eu ia lá e eu fiz isso muito e propunha os donos, falava assim, você libera a sua cobertura por 20 dias, você pode ficar no Castro com a família por conta do filme e você libera a cobertura para eu rodar o filme aqui dentro. Cara, é a casa do cara, ele não libera. Se tivesse pedido para mim, cederia a minha cobertura. Eu tenho uma lona, entendeu? Pois é, o dono de uma cobertura, quer dizer, é a casa, independente se é cobertura ou não, o cara pede o seu apartamento para rodar um filme lá e você ir pro hotel, liberar a casa, é a casa, não dá para liberar. E aí eu procurei o Malco, já não estava conseguindo, depois de uns 5 nãos, eu estava meio já desesperado e procurei o Malco Merzian, que é meu amigo, e ele falou, vou te levar ali. E aí ele tem um empreendimento ali na rua, não sei se a Rua 20, ali no setor oeste, quase em frente ao Mangueira, ali, que é um prédio redondo, né, chama Monumental, edifício Monumental. E aí ele me falou, eu fiz o lançamento desse prédio, vendi todos os apartamentos, mas as 2 coberturas são minhas ainda. Aí ele foi lá e me mostrou, e a cobertura estava na linguagem, né, da construção civil, como se estava no osso. O apartamento estava... Não tinha acabamento nenhum. E aí ele falou assim, bom... essa aqui, qual lado você quer? Eu falei, esse lado aqui seria melhor. Eu falei, então essa aqui você usa como estrutura e essa aqui você grava o filme. E você, como é que você quer? Eu vou te entregar ela do jeito que você precisa. E aí, isso num período de mais ou menos 8 meses, né, que ele precisava de tempo. Aí eu falei, olha, a cobertura é de um cirurgião plástico bem sucedido, então é uma cobertura sofisticada. Rapaz, quando eu fui lá ver, o Malco fez aquilo que você viu lá. Tudo, móveis, quadro, roupa de cama, assim. Claro que depois ele, né, colocou essa cobertura à venda, espero até que tenha vendido, mas assim, ele não ia mexer naquela cobertura naquele período. Ele investiu ali para servir o filme. Entendeu? Então, é a visão, quer dizer, você tem amizade e tudo, mas é uma visão diferenciada de um empresário diferenciado. Você hoje vai ficar como cineasta ou você ainda pensa em fazer documentários, fazer algum programa de televisão nos moldes que você fazia? Claro, já com toda a experiência que você adquiriu ao longo da vida. Eu tenho assim, por exemplo, não dá para você... Cinema é uma arte cara, né? Como eu já contei aqui, né? Eu até você também não tem mais 750 mil outra vez, né? Não, mesmo se tiver, quer dizer, eu já estou com 63 anos, você vai enfiando dinheiro no cinema, isso aí é o futuro, né? Como é que você vai, né? Então, você já tem essa idade, você tem que começar a preocupar. Então, na verdade, é o seguinte... O cinema, eu só vou conseguir fazer quando conseguir recurso, seja né, desses fundos setoriais que sempre tem, uma vez por ano, e torcer para a gente apresentar projetos bons e ser premiado, né, ser reconhecido o trabalho para fazer e tal, o projeto ser aprovado.
Ou então com apoio de empresas que possam, né, entender que ali vai um investimento que vale a pena. Porque, assim, botar dinheiro do bolso eu não consigo mais. Isso foi só uma vez. Foi só para começar, né? E aí, então eu acredito, o cinema é uma arte que não dá para você, assim, você viver só dela ou viver pensando só nela mesmo, que você não, né, você tem que ter um caminho paralelo. A minha fonte de renda como profissional é o marketing político. Mesmo quando eu tinha o Goiás Adentro ou o Cartão Postal, não era um programa que me dava dinheiro, entendeu? Então, assim, o marketing político, como eu sou um escritor, um redator e trabalho bem na frente ou atrás das câmaras e adquiri uma experiência política, até levado para a política lá em 1992, né, na campanha do Sandro Mabel, lá na primeira, que ele perdeu para o Darcy, eu fazia a campanha do Santos Júnior, fiz a campanha do Santos Júnior. Há 30 anos ele perdeu do pai e há 30 anos depois ele bateu na filha. Exatamente, teve isso. Aí, então, naquela época, eu fui estrear no marketing político a convite da Fátima Roriz, trabalhando para o Santos, né, que ficou em terceiro lugar, mas foi assim, um trabalho reconhecido, e a partir dali eu entrei no marketing político para valer. E a minha fonte de renda é essa, né? Eu estou no 6º livro, isso não dá dinheiro, quer dizer, agora, mas eu tenho uma página no Facebook, no Instagram, que chama Meu Olhar, e que é o que me preenche esse tempo de viajar. Eu aproveito para viajar, seja para o exterior, ou aqui no Brasil, ou mesmo Goiás Adentro aí. Eu faço né, reportagens curtas com essa linguagem de rede social e tem lá alguns patrocínios também e publico semanalmente essas viagens, como você publica aqui o seu podcast uma vez por semana. E isso me preenche como jornalista, né? Eu não abandonei aquela veia de jornalista político para poder dedicar só ao cinema. O cinema você pensa nele o tempo todo, você sonha o tempo todo, vê filme o tempo todo, tá sempre, eu tenho lá mais uns 3 ou 4 roteiros engavetados, esperando a oportunidade para apresentar e conseguir recurso, mas a gente não pode se iludir. Só explicando a piada aqui, que eu falei, há 30 anos ele apanhou do pai e há 30 anos depois ele bateu na filha, era uma piada sobre o Mabel, Sandro Mabel, que é atual prefeito de Goiânia. É porque em 1992 ele disputou com Darcy Accorsi e perdeu o Darcy Accorsi. Agora, 30 anos depois, que foi na eleição do ano passado, ele bateu na deputada federal, né, Adriana Accorsi, que é filha do Darcy Accorsi, né? Não fica bem clara a coisa, não? Mas você foi muito feliz, eu não tinha lembrado disso. Ele perdeu para o pai e depois bateu na filha. Bateu, entre aspas, na filha, né? Descontou na filha, coitada da Adriana. Mas, assim, 30 anos depois, 30 anos depois, né? Eu acho que a Adriana era guria, menina, era verdade. Né? Então, é isso. Assim, eu divido o meu dia a dia hoje nessas áreas, presto marketing político para algumas empresas, né? A nossa produtora, por exemplo, lá com o meu sócio Rodrigo Martins, que é o gigante, você ficou conhecendo lá, atende a Pousada do Rio Quente, né, o Grupo Aviva, e tudo que você vê de vídeo e de fotos referente à empresa, né, Pousada do Rio Quente é feita pela nossa empresa, lá em parceria, mas isso quem comanda é o Rodrigo Martins, o gigante, popular gigante. A gente atende a Serra das Galés, né, e também atende marketing assim, de prefeituras até, né, de trabalho. Você faz a campanha para um prefeito, ele ganha, você continua fazendo uma assessoria, né, assessoria de marketing das obras, aquela coisa toda. Então, assim, o cinema de vez em quando, só de vez em quando, por exemplo, né, levei 12 anos entre um filme e outro, né? Você vê o tanto que é uma arte complicada. Sim, mas nós falamos tanto desses 2 filmes seus, é claro que deve ter despertado a curiosidade, o desejo de pessoas assistirem. Bom, vai entrar no circuito comercial o Voo do Anjo? O Voo do Anjo, ele entrou no aniversário da cidade, em novembro, 22 de novembro, se não me engano, ele entrou em cartaz. Ele teve uma pré-estreia, entrou em cartaz e ficou uma semana em cartaz. Aí, que é mais ou menos a média que o filme brasileiro fica, a não ser quando estoura, igual Ainda Estou Aqui. E aí, ele é recolhido, claro, sai do cinema, entrou em cartaz no Brasil inteiro. E aí, ele sai do cinema e aí agora começa a negociação com os streams. O Vazio Coração, ele ficou durante 6 anos na Amazon Prime, que foi a grande vitrine dele. Na época ele entrou em cartaz, lá em 2013, mas alguns anos depois, quando veio
essa coisa dos streams, Netflix e Amazon Prime, nós fechamos com a Amazon Prime através da California Films. E agora está num processo de renovação, porque o contrato terminou. Então, o Vazio Coração. E, ao mesmo tempo, renovando o Vazio Coração e o Voo do Anjo, começando com o Voo do Anjo, também está em negociação com algum desses streams. Eu não sei se é para Globoplay, se é para Amazon Prime ou Netflix, entendeu? Aí, como se diz, aí é com a distribuidora lá em São Paulo. A gente fica só aqui torcendo, né? Porque a gente não entende nada desse... Tomara que você resolva isso, que a gente possa anunciar aqui. Mas, por enquanto... esperar aqui. Vamos aguardar, mas é coisa assim, dentro de um mês ele tá num desses streams. Por favor, o endereço para quem queira assistir o seu documentário De Volta para Casa sobre Portugal, a história de um brasileiro que vai a Portugal. E é interessante porque esse documentário ele começa com uma computação assim meio lúdica das naus portuguesas chegando aqui no Brasil no descobrimento em 1500. E tem toda uma narração na voz do embaixador Lauro Moreira, que é uma voz super bacana e tal, e que transporta a gente para 1500. Depois, 5 séculos depois, é ele chegando, um brasileiro desembarcando em Lisboa e percorrendo alguns pontos de Lisboa e o interior de Portugal. Então o nome é Volta à Casa Paterna, o filme, porque também tem o trailer, senão você vai ver só um trailerzinho de 4 minutos. Ele tem 42 minutos, é um média-metragem, é só entrar no YouTube e digitar Volta à Casa Paterna, filme. E o cara assiste ali no YouTube mesmo, e vale a pena, porque eu costumo dizer que foi um filme que eu deveria ter pleiteado o Guinness Book, foi o filme com a menor equipe do mundo. Você tem uma Vazio Coração, né, que é completamente diferente. Uma Vazio Coração tem 62 profissionais, esse agora diminuiu bastante a estrutura, né, com equipamento menor, eram 30 profissionais, e o documentário Volta à Casa Paterna, éramos apenas eu e o embaixador. Então, assim, e rodando Portugal. Claro que depois tem a finalização, tem, claro, né? Mas a captação era só celular e 2 pessoas, e quem assiste o filme não acredita que é celular, porque a imagem realmente é de altíssima qualidade e hoje a tecnologia nos permite isso. Né? Você grava tudo, hoje é tudo digital, né? Tudo digital. Não tem mais película, né? Não tem mais película. Desde o Vazio Coração em 2011, que foi captado em 2011, já estava naquele período de transição, e a gente optou por digital, que é mais leve, mais prático, você vê a imagem ali na hora, né? A película era muito complicado, né? Você gravava hoje, não tinha retorno, você mandava para São Paulo, para o laboratório, 5 dias depois alguém mandava aquela fita de volta, e você ia para uma sala escura assistir para ver se estava tudo bem. Você imagina, né? Hoje você filma ali na câmera digital, já põe já põe no computador na hora, e se brincar, já monta uma sequência ali na hora, né? Facilitou demais. E aí que abre porta para essa nova geração, né? As dificuldades que nós tivemos lá no passado, para a minha geração, né, que teve no passado, e que demorou tanto. Por exemplo, quando eu fui fazer o primeiro filme, eu já tinha 50 anos. Eu poderia ter feito com 30, com 35, mas essa questão isso só foi possível fazer os 50 graças à tecnologia do digital, porque o cinema com película era muito caro. Era realmente... Se hoje é caro, na época, então, era assim... Você tinha que vender uma fazenda para fazer um filme, né? Sempre me lembro do Francis Ford Coppola, ele gravando Apocalipse Now. Ele gravou mais de 400 horas de película para tirar um filme que tem mais ou menos 3 horas. Exato. Fora as intempéries que ele teve que enfrentar lá no Sudeste Asiático, que ele estava filmando sobre a guerra do Vietnã, quer dizer, uma coisa dramática, teve temporal que destruiu todo o cenário. Gravar mais de 400 horas para depois selecionar 3, imagina o trabalho de edição, a loucura que foi aquilo ali, né? O cinema... Quase infartou. O cinema, por exemplo, o Voo do Anjo, a gente teve um desafio, que a verba era curta para fazer um filme desse tamanho, então a gente, eu comentei lá aquele dia, a gente rodou o filme em 19 dias. Questão de agenda do Otton Basso também, do Emílio e tal, e mesmo que era um filme de poucas locações, né, que é quase só em Goiânia, e aquela viagem a Paraúna, mas foi uma loucura para gravar. Eu cheguei para o hospital também, foi engraçado que a gente gravou no Hospital do Coração com o Otton, né, que tem aquela cena que ele passa mal e vai para o hospital e tal,
que é uma parte dramática do filme, e aí a gente gravou lá e ficou amigo dos profissionais e tal. Aí, uns 3, 4 dias depois, eu amanheci com uma dor imensa no peito, e eu moro ali pertinho, e falei, vou lá tirar dúvida. Aí eu cheguei lá e falei, mas você não era o diretor do filme? Eu falei assim, pois é, por causa do filme eu tô aqui, fazendo eletrocardiograma. Mas e quando você tá ali naquele sufoco, você fala, pô, eu nunca mais faço isso, onde que eu tava com a cabeça? Quando passa, você fala, na hora que tiver a primeira oportunidade, eu quero gravar o outro, né? Dizem que é igual bebedeira, né? Exatamente. Quando a cabeça tá doendo, eu falo, nunca mais. Aí passou, você fica louco para tomar uma gelada. Alberto Araújo, meu amigo, cineasta, documentarista, escritor, poeta, porque o livro você escreveu tudo em poesia. Exato, não é pouca coisa. Volta à Casa Paterna, a narração dele é toda do ponto de vista poético, de poemas que eu escrevi, da minha autoria. Né? Foi um prazer te ver, foi um prazer enorme te receber aqui, conhecer um pouco mais da sua história, desse trabalho, que o público conhecer um pouco de um cineasta que não é goiano, mas já é goiano, já virou goiano. Eu morei 28 anos em Minas, né, que eu fiquei lá até os 28, e já tem 35 em Goiânia, então já é goiano mesmo, né? Porque Piqui ele comia lá e come aqui também, isso é bobagem. E título cidadão goianiense, né? Então, realmente, eu me sinto hoje muito mais goiano. E eu tenho certeza que despertou a curiosidade de ver os 2 filmes, O Vazio Coração e O Voo do Anjo, dirigido, roteirizado, ele dirigiu, produziu, ele fez tudo nesse filme, só não trabalhou, né? Mas o filme, são 2 filmes muito bacanas, dá vontade de ver mesmo, são histórias bem bacanas, né? Histórias sensíveis. Muito obrigado pela sua presença aqui, pois não. E eu quero fazer um registro aqui, para que as pessoas entendam a relação de carinho e de admiração pela pessoa e pelo profissional que você é. Não sem rasgar seda, sem nada. É o seguinte, eu quero citar uma citação, uma escrita, uma página do livro do Milan Kundera, Insustentável Leveza do Ser, que virou filme também, que é o escritor tcheco, que acho que morreu há 2 anos, já com quase 90 anos, e no Insustentável Leveza do Ser, o Milan Kundera, ele tem um momento que ele divide a raça humana em 3 categorias, que ele fala que o ser humano divide em 3 categorias. A primeira categoria que ele classificou é a seguinte: é aquele cara que tudo que faz, ele faz para si mesmo. Ele é um narcisista, ele se admira no espelho e tal. Ele é o espectador dele mesmo, né, de tão vaidoso que é. A segunda categoria de ser humano é aquele cara que tudo que faz, ele faz para o geral. Ele planta bananeira no meio da avenida para quem está passando achar graça. Então ele não está preocupado com a plateia, ele quer aparecer, né? De uma certa forma, isso vem ao encontro do que nós estamos vendo nas redes sociais hoje. Mas ele classifica, e aí eu me identifico com o terceiro grupo que ele classifica, que é o seguinte: tem pessoas que tudo que faz para um grupo seleto de pessoas. Ele pode estar recebendo o Oscar, mas lá no fundo ele está preocupado. Será que aquelas pessoas que eu gosto estão assistindo? Né? Então o que eu quero dizer aqui é que você sempre fez parte desse grupo seleto de espectador que eu tenho no meu íntimo, no meu coração. Prova disso, eu insisti tanto, né? Às vezes eu até te encho o saco de tanto te convidar, né? Porque eu faço questão e fiquei muito feliz com a sua presença no primeiro filme e agora no segundo, porque você faz parte dessa lista de pessoas especiais que eu sabe, para quem eu trabalho, né? Essa plateia íntima que a gente tem desse terceiro grupo que o Milan Kundera classificou. Então, fico muito feliz de estar aqui. Me deixa muito honrado, muito sensibilizado, até porque é uma empatia desde o começo. E eu fico feliz de ter você aqui, conhecer essa sua história e saber, né, que eu fui lá e fiz uma diferença. E estarei nos outros projetos que você botar na tela grande. E para você ter uma ideia, hoje o Marcos Vinícius me convidou para participar do show da manhã lá na Jovem Pan, e eu fiz uma reclamaçãozinha lá e assim, e isso representa a força usei o espaço lá para reclamar de uma coisa e vou usar aqui também. Isso representa a força do convite dele e a força do seu convite. Por exemplo, na pré-estreia do meu filme, e eu mandei convite para Deus e o mundo, né? A California Filmes também distribuiu para toda a imprensa, quer dizer, imprensa brasileira. Eu recebi, por exemplo, aí antes, na semana, os jornais Diário da Manhã e o Popular fizeram boas matérias, mas assim,
A imprensa, rádio, televisão, quer dizer, por mais que eu tenha convidado, eu não vi na pré-estreia do meu filme, um filme rodado em Goiânia, com Otton Bastos, exaltando Goiânia, como você viu, não tinha um jornalista. Zero. Então, assim, não é que é porque o Alberto precisa, não. Gente, é uma obra nossa. É um filme rodado aqui, exaltando Goiânia, mostrando Goiânia como nunca foi mostrado. E não tinha, assim, não teve cobertura. O Vazio Coração, você vê como é que o tempo mudou, né? O Vazio Coração, cobertura de todas as TVs na época. E já o Voo do Anjo, que foi dia 22 de novembro, com toda a badalação, com matérias nacionais e sites nacionais, e Veja, falando do filme, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, o Jornal de Brasília, o Popular. Aí o cara falava, não, mas eu não fiquei sabendo, não. O Popular fez matéria grande na véspera, naquela semana, o Diário da Manhã fez matéria grande, entendeu? E não foi nenhum jornalista, nem de rádio, nem de televisão, entendeu? Assim, eu me sentia, eu como jornalista, como do ramo, eu me sentia assim, poxa, que desprestígio, né? Fica aí, fica o puxão de orelha. Talvez por isso também explique um pouco do desprestígio da imprensa, né, que nós passamos. Eu sou jornalista há alguns anos e eu sinto que há um desprestígio na profissão. A sociedade já olha a profissão de jornalista com outros olhos. Isso é triste, é muito ruim. Pois talvez tenha sido isso. Então, assim, eu senti muita falta, assim. Eu olhei, assim, quando eu, foram 2 salas no Cinex e teve que ter 2 sessões no lançamento. Foi quer dizer, uma às 7 da noite, terminava às 9, começava a outra, e as 2 salas completamente lotadas, ao ponto, assim, de eu ter que ir lá na frente e pedir a juventude para sentar no chão e dar lugar para a pessoa mais de idade sentar e tal. Mas, assim, cobertura da imprensa, 0. Então, por isso que um convite como esse aqui é tão importante. Alberto, Deus te proteja sempre, dê força, saúde, inteligência para você continuar produzindo cinema, né? As outras coisas você produz bem e sabe como produzir, tem uma clientela de alta categoria, de um bom perfil, mas cinema é um negócio mais complicado. Sucesso para você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Forte abraço. Só falta o cafezinho mineiro e o pão de queijo. Nós vamos brindar com café mineiro e o pão de queijo lá na minha produtora, na Fata Morgana. Vou com prazer. Tá? Vamos marcar. Bom, você acompanhou, você viu, tá? Quando estiver no streaming, esses 2 filmes você vai poder ver. O mais recente, que é O Voo do Anjo, tem uma Goiânia que você não consegue ver porque tem cenas maravilhosas feitas por drone. Merece ser visto, tá? É você que acompanhou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. E até o próximo encontro aqui no Pode Tudo. Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.